Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Valéria e esse canal foi criado para você, mulher, para você que enfrenta diariamente as dificuldades e os desafios de ser mãe em pleno século XXI. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito legal e muito pertinente que ocorre com muitas mulheres. Hoje o tema é mulheres versus relacionamento com ex. É isso aí. Eu tenho certeza que muita mulher vai se identificar com esse vídeo. Por isso que eu já vou pedir para você se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para que quando eu subir vídeo o YouTube lembre de entregar para você que gosta do meu conteúdo. Hoje eu quero falar sobre relacionamento com ex-marido, ex-namorado, ex qualquer coisa, ex-ficante, ex qualquer coisa. Desde que esse ex você tenha tido com ele um filho. Então aí tudo muda, né? O contexto todo muda. Porque quando a gente tem filhos, a gente pode até terminar um relacionamento, a gente pode até acabar com um casamento, mas a relação com essa pessoa, ela não vai acabar. Ah, Valéria, mas existem os casos de pai abusador, É verdade, existe sim, muitos casos. Mas não é sobre esses casos que eu vou conversar, tá? Não é sobre pai abusador, não é sobre questão aí que envolve judicialmente, enfim, não é nada disso. Aqui eu quero conversar com vocês sobre término de relacionamento normal, aquele que o casal não deu certo, né? Aquele que o casal entendeu que seria melhor que eles se separassem do que continuar junto, enfrentando conflitos, brigas, enfim. O que eu quero dizer para você, mulher, é que muitas mulheres têm o péssimo hábito de falar mal do seu ex, no caso, o pai do seu filho ou da sua filha, para a criança, para o adolescente e às vezes até mesmo para o adulto. Então eu quero falar para você hoje, mulher, não faça isso, tá? Nós temos visto crianças e adolescentes com graves problemas de ordem emocional, de bloqueios. Por quê? Porque elas têm um relacionamento, elas veem o relacionamento dos pais, um relacionamento muito ruim, um relacionamento de briga, de discussões, de acusações, um relacionamento não saudável para a vida dessa criança. Por quê? Porque muitas vezes nós mães, falamos mal do pai, colocamos defeitos no comportamento dessa pessoa, desse pai. E o que eu quero falar para você? É totalmente errado, é totalmente prejudicial para a vida da criança quando nós tomamos esse posicionamento, esse comportamento de falar mal do pai para a criança, para o adolescente. Então, que nós mulheres possamos entender que quando eu sou egoísta, como eu ajo com egoísmo com relação ao meu filho. Porque se o meu filho ou a minha filha é tudo que eu amo, é uma das pessoas mais importantes da minha vida, por que eu vou colocar os meus sentimentos, as minhas crenças, aquilo que eu acredito sobre o pai dela, eu vou colocar em primeiro lugar do que o amor que eu tenho pelo meu filho? Porque é isso que muitas mães fazem. Elas odeiam o pai do filho,
Elas detestam, elas querem, sabe, ver qualquer coisa na frente, menos o pai. E coloca esse sentimento dela, coloca para as crianças. Porque o seu pai é isso, porque o seu pai faz aquilo, porque o seu pai não é um bom pai, porque o seu pai não te ama, porque agora seu pai tem outra família e agora... Todas essas coisas que detona a cabecinha da criança, do adolescente. Então nós temos vivido muitos divórcios, muitos divórcios com filhos pequenos, muitos divórcios com filhos adolescentes e muitos divórcios com filhos adultos. Mas a faixa de divórcio quando os filhos são adultos é um pouco mais fácil de os adultos entenderem e lidarem com essas questões do que a criança. A criança não tem maturidade para entender que é melhor o pai e a mãe se separarem do que viverem debaixo do mesmo teto em guerra. E quando isso acontece, para ele já é um trauma, já é uma situação muito difícil. E quando ainda se depara com a situação de a mãe ficar colocando o pai contra a criança e a criança contra o pai, é muito triste. É muito triste. Quem aqui me conhece, eu já subi alguns vídeos aí falando sobre o divórcio, né? Hoje eu não quero falar sobre divórcio. A ideia desse vídeo aqui é falar sobre como lidar com o ex-marido, com o ex-namorado, com o pai dos meus filhos. Eu sou separada 2 vezes, eu casei 2 vezes, me separei 2 vezes. Eu tenho filhos do primeiro casamento, que foram um casamento aí entre namoro e casamento durou 20 anos. Eu tenho Wesley de 28, a Larissa de 23, já são adultos. Mas quando eu me separei do meu primeiro marido, a Larissa tinha só 12 anos, ela era uma pré-adolescente, né? E o Wesley já era um pouquinho mais, já era adolescente já no caso. E foi muito difícil, né, para eles a separação. Mas eu sempre optei pelo relacionamento amigável, amistoso, cordial, educado com relação ao pai dos meus filhos. Por quê? Porque os filhos têm 2 amores na vida deles, o pai e a mãe, certo? Quando eu falo mal do pai, quando eu coloco essa criança contra o pai, eu tô dizendo para ela que o pai dela não presta, que o pai dela é uma pessoa ruim, que o pai dela é isso, que o pai dela é aquilo. Mas é o meu pensamento, é aquilo que eu acredito para mim, mas não é o que ela acha do pai dela, não é o que ela sente, não é para sentir, não é para achar isso. Então, é responsabilidade da mãe, sim, de trazer essa paz e essa harmonia para a cabecinha dessa criança. Porque a mãe nunca pode falar mal do pai, ou falar mal, ou falar as características negativas que o pai tem, não para a criança. Porque para ela não vai mudar nada, porque o pai é uma figura de super-herói, super protetor. E por que eu, mãe, dizendo que amo meu filho como amo, por que eu vou destruir essa imagem que essa criança tem do pai? Então, eu vou passar uma dica para vocês do que não fazer, do que não falar para essa criança sobre o pai dela, tá? Eu me casei de novo, me separei de novo e aí tive um filho, né, desse segundo casamento. Esse filho tem 4 anos hoje. E qual que é o meu relacionamento com o pai? Relacionamento cordial, um relacionamento de educação, de respeito. Por quê? Porque ele não é mais nada meu, não é mais nada para mim, não significa mais nada para mim, mas ele é tudo na vida de uma pessoinha. Ele é tudo na vida dessa pessoinha que eu amo com todas as minhas forças. Então por que eu vou manchar essa imagem, essa reputação desse pai perante o meu filho? Eu jamais vou fazer isso. Nós mulheres não podemos fazer isso.
Ah, mas quando ele crescer, ele vai descobrir quem o pai dele é. Legal, deixa ele descobrir sozinho. Não seja você aquela pessoa que vai colocar minhoca na cabeça dessa criança ainda pequena, traumatizar, deixar um adulto revoltado, um adulto problemático, um adulto sem tomada de decisão, porque teve um trauma lá na infância, porque a mãe encheu a cabecinha dele falando coisas a respeito do pai. Não vamos fazer isso, mulheres. Vamos cuidar sempre, nos policiarmos mesmo com o que a gente vai falar do nosso ex, do pai dos nossos filhos, na presença dos nossos filhos. Eu espero ter ajudado vocês e quero falar para você que quer uma ajuda nessa área. Ah, Valéria, eu tô separada, o pai do meu filho é uma pessoa ruim, é uma pessoa terrível, eu não consigo manter um relacionamento cordial com ele porque ele dificulta tudo, ele é muito complicado, enfim. E eu sei que existe muito isso. Então, eu peço para você, comenta aqui embaixo, manda uma mensagem, Valéria, eu quero ajuda. Eu quero saber o que fazer, como fazer, o que não falar. Eu quero ajudar você, mulher, a viver em paz consigo, a trazer uma paz e uma tranquilidade para a cabecinha dos seus filhos, seja ele pequenininho, seja ele adolescente, seja ele adulto. Eu quero te ajudar. Então, curte, comenta, compartilha esse vídeo com outras pessoas, tá? Me segue no Instagram. No Instagram é @valerialoureiro_mentora. Ali eu tenho várias dicas de tudo que envolve os nossos desafios, de tudo que envolve aquilo que a gente precisa todos os dias, porque nós mulheres, nós precisamos de uma dose diária de ânimo, de palavras de afirmação. A gente precisa disso. Nós mulheres necessitamos todos os dias disso. Como eu já estive nessa situação, precisando de alguém que falasse alguma coisa, que viesse de encontro à minha necessidade naquele momento. Então, por isso, eu estudei, eu estou me capacitando todos os dias, para trazer para vocês, mulheres, aquilo que vocês precisam para se tornar ótimas mães, ótimas esposas, excelentes profissionais e o melhor de tudo, sem o peso e sem a dor na consciência. Ok? Meninas, vocês moram no meu coração. E até o próximo vídeo. Bye!